Era para ser só mais uma tarde qualquer, dessas em que a gente sai para verificar a cerca do pasto ou sentir o cheiro da terra molhada depois da chuva. Eu não imaginava que aquele entardecer cinzento e silencioso iria me conduzir para algo que eu jamais conseguiria explicar com palavras simples. Aliás, até hoje, quando conto essa história, tem gente que se arrepia e tem quem ache que eu fiquei meio aluado da cabeça. Mas o que vi, ouvi e senti naquela trilha coberta de neblina foi tão real quanto a luz do dia. Não era sonho, nem imaginação. Era alguma coisa maior que eu, alguma coisa sagrada. Mas antes de contar cada detalhe do que vivi naquele dia, deixa eu te pedir um favor. Se você gosta desse tipo de história, dessas que misturam o inexplicável com a fé do povo do interior, já se inscreve no canal Histórias da Zona Rural. Aqui, cada vídeo traz um relato real ou baseado em causos que circulam há gerações por essas bandas de mato e alma. Aproveita e clica no botão de curtir agora mesmo. Isso ajuda muito a fazer essas histórias chegarem a mais gente que, como você, sente que existe mais entre o céu e a terra do que a gente pode ver. E comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo. É sempre uma alegria ver gente de todo canto se reunindo por aqui. Gente que acredita que certos encontros, como o meu com aquele cavalo branco, acontecem por um motivo. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir não é invenção, é testemunho. E você vai entender por quê. Depois daquele dia, nunca mais consegui passar perto daquele brejo sem fazer o sinal da cruz. Eu estava indo fechar uma porteira que vivia abrindo com o vento, quando vi aquele vulto branco lá na beira da mata. Era um cavalo, mas não era qualquer um. O bicho reluzia como se tivesse sido banhado em lua cheia. Estava parado, no meio da trilha, me encarando firme. Não fez movimento, só me olhava. E o mais estranho, não tinha barulho de casco, nem sopro, nem nada. Silêncio puro, como se o tempo tivesse segurado a respiração. Cheguei a esfregar os olhos, achando que era miragem ou cansaço. Mas não era. O cavalo virou de leve e começou a andar para dentro do mato, por uma picada que eu nunca tinha notado ali. Aquilo me chamou de um jeito que nem sei explicar. Era como se o bicho soubesse para onde me levar. E eu fui, feito menino obediente. Cada passo dele na trilha parecia abrir espaço entre a vegetação e o chão nem afundava, mesmo estando encharcado das chuvas da semana. A neblina foi ficando mais densa, mas cavalo era um clarão no meio dela. Eu seguia meio em transe e, confesso, meu coração batia apressado. Tinha medo, mas tinha fé. Algo dentro de mim dizia que aquilo era para eu ver com meus próprios olhos. E que não era todo mundo que tinha esse tipo de chamado. Não naquele brejo velho, não naquele lugar esquecido pelos mapas. Até hoje, eu não sei se aquilo era um animal de carne e osso ou um sinal do alto, mas sei que foi ele que me levou até o começo da parte mais estranha daquela tarde. Foi ele que me mostrou a trilha. E ali, naquele instante, a minha vida começou a mudar. Naquela madrugada, o chão da fazenda ainda estava coberto de sereno quando ouvi o barulho de cascos lá fora. Não era comum um cavalo passar por ali àquela hora, ainda mais depois da cerca ter sido reforçada dias antes. Saí com a lanterna na mão, e foi quando vi, no meio da neblina densa, uma silhueta branca. Um cavalo, parado, me olhando. Mas tinha algo errado naquele olhar. Era calmo demais, como se ele me esperasse. Meu coração disparou sem saber por quê. Dei alguns passos, e ele virou, indo em direção à trilha do brejo. Eu hesitei. Todo mundo naquela região sabia que o brejo era traiçoeiro à noite, cheio de lama funda, onde muito bicho já ficou preso. Mas alguma coisa dentro de mim mandava seguir. Não sei se foi fé, curiosidade ou medo de deixar aquilo passar. Peguei o facão, firmei o chapéu e fui. À medida que avançava, a neblina parecia se abrir só onde ele pisava. Era como se a mata respeitasse o caminho daquele animal. E o mais estranho, o som dos cascos era abafado, como se ele nem tocasse o chão direito. Por alguns momentos, pensei que estava sonhando, mas eu sabia bem diferenciar sonho de realidade, e aquilo era real demais para ser delírio. Aquela trilha não existia nos mapas, nem nos contos dos mais velhos.
Era como se o brejo tivesse se aberto só para mim naquela noite. Eu via os galhos se afastando suavemente, como se mãos invisíveis dessem passagem. O cavalo seguia com passos firmes, mas silenciosos, como se levitasse entre as poças d'água e a lama. E eu atrás, hipnotizado, sem sentir o cansaço nas pernas nem o peso do tempo passando. O brejo sempre foi um lugar evitado. Contavam que ali moravam entidades antigas, guardiões da mata, e que quem entrava sem permissão acabava perdido para sempre. Mas naquela noite não senti medo. Senti um chamado, como se aquela trilha tivesse sido desenhada para o meu destino. E quanto mais eu andava, mais sentia uma presença, algo sagrado, antigo, quase palpável no ar úmido. Havia algo estranho também no cheiro. Não era o odor podre da lama comum do brejo. Era um perfume leve, como incenso queimado em missa. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. O silêncio também pesava. Não se ouvia um sapo, um grilo, nada. Só o som da minha respiração e o barulho sutil da água sendo cortada pelos cascos do cavalo. A trilha seguia mais fundo, e eu com ela, como se já soubesse o que ia encontrar, mesmo sem nunca ter visto antes. Foi quando a vegetação se abriu que percebi. Ali dentro, o brejo parecia outro mundo. A luz da lua se refletia nas poças, mas havia mais do que isso. Pequenos pontos dourados tremeluziam no ar, como vagalumes, só que imóveis. Era como se estivessem congelados no tempo, suspensos. Senti a pele arrepiar, não de medo, mas de algo que eu não sei explicar. Reverência, talvez. Me aproximei devagar. O cavalo parou no meio de uma clareira alagada e virou a cabeça para mim, como quem diz, é aqui. A água ali era cristalina, diferente da lama do resto do brejo. E quando olhei para cima, vi que não tinha mais céu. Era um véu branco e espesso, como névoa iluminada por dentro. Nenhum som, nenhuma brisa, só o pulsar do meu próprio coração no peito. Comecei a ouvir uma melodia baixa, quase como um canto de coral distante, mas sem palavras. Era como se a própria natureza sussurrasse algo. Um chamado, um aviso, ou um convite. Entrei na água sem pensar. Ela era morna, calma. O cavalo sumiu diante dos meus olhos. Não correu, nem afundou. Só desapareceu, como fumaça se dissipando. E no centro daquela água, vi uma estrutura, como uma capela de pedra, coberta de musgo e tempo, mas inteira, intocada. Era uma construção pequena, mas firme, como se tivesse sido erguida por mãos antigas e sábias. As paredes de pedra bruta estavam cobertas de símbolos que eu nunca tinha visto, mas pareciam familiares. Havia uma porta arqueada de madeira escura, entreaberta, com cheiro de mirra e terra molhada saindo por entre as frestas. Entrei. Lá dentro, a luz não vinha de vela, nem de sol. Vinha do teto. Um brilho suave, azulado, pulsava como respiração. No centro do santuário, havia um altar de pedra coberto por um tecido bordado com fios dourados, e sobre ele, uma pequena imagem de uma mulher com um manto branco. Não era a santa conhecida. Era mais antiga. Ela tinha os olhos fechados, mas parecia me enxergar por dentro. Me aproximei sem saber por quê, e quando fiquei diante dela, senti uma pressão no peito, como se um segredo antigo estivesse sendo sussurrado dentro de mim. Toquei o altar e ouvi, não com os ouvidos, mas com a alma, uma voz feminina, forte e terna ao mesmo tempo. Ela não disse palavras. Era como se me mostrasse memórias que não eram minhas, imagens de pessoas que vieram antes de mim, de promessas feitas ali, de curas, perdas e renascimentos. Me ajoelhei e chorei. Não sei por quanto tempo. Quando me levantei, a imagem ainda estava lá, mas a luz tinha se apagado. A escuridão não me assustou. Pelo contrário, era como se eu já tivesse estado naquele lugar, em algum momento esquecido do tempo. O santuário continuava em silêncio, mas algo mudou. O ar ficou mais denso, como se alguém respirasse bem perto. E foi então que vi. Um vulto de luz começou a se formar ao lado do altar, tomando forma lentamente. Era uma figura humana, feminina, envolta em um manto cintilante que se movia como se estivesse vivo.
Não tinha rosto visível, mas emanava uma paz tão intensa que minhas pernas cederam. Senti um calor subir pelo meu peito e me cobrir como um abraço de infância. A figura estendeu a mão e tocou meu ombro. Era leve como brisa, mas firme como rocha. Nesse instante, tudo o que eu carregava, medo, dor, culpa, pareceu evaporar. Ela não disse nada. Apenas olhou, ou melhor, me fez sentir que estava olhando direto dentro de mim, como se visse tudo o que eu era e ainda assim me aceitasse. Um perdão silencioso, um chamado mudança. E quando baixei a cabeça, em respeito e entrega, a presença sumiu, como se nunca tivesse estado ali, mas algo em mim tinha mudado para sempre. Fiquei ali mais um tempo, em silêncio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo tremia, não de frio, mas de algo mais profundo. Saí do santuário com passos lentos, olhando ao redor como se esperasse que tudo sumisse. Mas o brejo continuava lá, quieto, sagrado, transformado. A trilha de volta estava exatamente como antes, mas agora eu enxergava diferente. Cada galho, cada folha, parecia parte de algo maior. Um sistema vivo que respirava junto comigo. Ao passar pela água, olhei para onde o cavalo tinha desaparecido. Não havia pegadas, mas na lama firme, bem no centro da clareira, havia uma flor branca sozinha, brotada ali como um sinal. Voltei para a fazenda ainda de madrugada, e ninguém acreditou quando contei. Mas algo em mim tinha mudado. Dias depois, fui até a capela da cidade e encontrei uma imagem semelhante à que vi lá no brejo. O padre, ao ver meu estado, apenas sorriu e disse: "Você foi chamado, meu filho", e atendeu. Desde então, eu volto àquela trilha todos os anos. Nunca encontrei o santuário de novo, mas sempre deixo uma flor branca no brejo, em gratidão. O tempo passou, mas aquela noite nunca saiu da minha memória. Não sei explicar o que aconteceu. Não sei se era um milagre, uma visão ou apenas um encontro com algo que a ciência ainda não entende. Só sei que fui tocado por uma força que me transformou. Me tornei mais atento, mais grato e, principalmente, mais disposto a escutar os sinais que a vida nos dá, por mais estranhos que pareçam. A natureza tem segredos que a gente só entende quando parece tentar controlar tudo. A fé, às vezes, aparece disfarçada de coincidência. Outras vezes, de cavalo branco. O santuário que encontrei pode nunca mais aparecer, mas o que ele despertou em mim ficou. E talvez isso seja o verdadeiro milagre, despertar para algo maior dentro da gente. Se um dia você vir um cavalo branco no meio da trilha, não fuja. Escute, pode ser só um bicho solto, mas também pode ser um chamado. E, meu amigo, se for, vá. Mesmo que não entenda na hora, o caminho vai fazer sentido depois. Foi assim comigo, e eu agradeço até hoje por ter seguido. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa história tocou algo dentro de você. Talvez você já tenha sentido um chamado parecido. Talvez já tenha cruzado com algo que não sabia explicar, mas que ficou marcado na alma. Se já viveu algo assim, compartilha com a gente nos comentários. Diz de onde você está assistindo e se na sua região também existem histórias como essa. Não esquece de deixar o like se essa história te prendeu do começo ao fim. E se inscreve no canal para não perder os próximos causos que chegam direto do coração do interior, onde o invisível e o sagrado caminham lado a lado com quem tem olhos para ver. Aqui, cada história tem alma, e é você que mantém essa fogueira acesa com seu apoio. Até a próxima! E que os sinais da estrada te guiem com sabedoria.